Fala pessoal, tudo bem? Tô de volta. Hoje tem uma pergunta para vocês. Bem furtado pode ser objeto de uso capião? Então vamos lá. Vou responder para vocês, ou melhor, vou trazer a resposta da terceira turma do STJ em julgado recentíssimo, tá? Inicialmente, o que é uso capião? De uma forma bem ampla. Ele é um direito, né, que a pessoa tem, onde ela adquire a propriedade de um bem móvel ou de um bem imóvel em virtude da posse desse bem por determinado tempo, de forma contínua e incontestada, e agindo como se dono fosse. Tudo bem? Entenderam? Então vamos avançar. Nesse caso específico, como é bem furtado, logo, nós vamos falar de bem móvel. O uso capião de bem móvel, ele se divide em dois tipos, tá? O ordinário e extraordinário. O ordinário, vou colocar aí na tela para vocês. Artigo 1260 do Código Civil. Aquele que possuir coisa móvel como sua, contínua e incontestadamente, durante 3 anos, com justo título e boa fé, adquirir-lhe-á a propriedade. Certo? Esse é o uso capião ordinário, portanto, prazo 3 anos. Necessita de justo título e necessita de boa fé. Certo? Vamos agora ao artigo 1261. Na tela para vocês. Se a posse da coisa móvel se prolongar por 5 anos, produzirá uso capião, independentemente de título ou boa-fé. Essa é uso capião extraordinária, portanto, prazo 5 anos. Não precisa de justo título e não precisa de boa-fé, tá? Então, compreenderam aí. Uso capião de bem móvel, ordinária, extraordinária. Ordinária, 3 anos, extraordinária, 5 anos. Ordinária, com justo título e boa-fé. Extraordinária, não necessita de justo título nem de boa-fé. Vamos avançar então. Qual foi o caso que chegou lá para o STJ? O indivíduo A, ele adquiriu um caminhão lá em 1988, do indivíduo B, e o fez por meio de um financiamento bancário. Feito isso, fez o registro, fez o licenciamento no Detran. 20 anos depois, ou seja, em 2008, apareceu o indivíduo C, indivíduo A adquiriu o caminhão do indivíduo B. Apareceu o indivíduo C, questionando e se dizendo legítimo proprietário desse caminhão e informando que o indivíduo B teria furtado esse veículo e vendido ao indivíduo A. E como legítimo proprietário, ele queria reintegração de posse. Foi o que ele fez, ele ajuizou uma ação de reintegração de posse. Deixa eu arrumar aqui, só um minuto. Falha técnica. E o indivíduo A, o que ele fez? Ele fez um pedido contraposto alegando que essa usucapião extraordinária, havia usucapião extraordinária sobre o bem. Por quê? Como a gente viu, usucapião extraordinária, 5 anos, independente de justo título ou boa-fé. Ele já tinha 20 anos. E já estava na posse mansa e pacífica desse bem, desse caminhão, passou em muito prazo quinquenal. E aí o que o indivíduo C fez? Ele replicou esse pedido contraposto, dizendo que não tem possibilidade de haver uso capião porque o bem é objeto de furto. E o STJ foi chamado a decidir isso. É possível ou não é possível o uso capião desse caminhão, ou seja, desse bem móvel que havia sido furtado. E aí vou mostrar para vocês o artigo 1208 do Código Civil. O que ele fala? Na tela para vocês. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância, assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.
O que quer dizer isso? Violência está atrelada ao roubo. Clandestinidade está atrelado ao furto. Ou seja, se houve o roubo, está maculado pelo vício da violência. Se houve o furto, está maculado pelo vício da clandestinidade. E não corre o prazo para aquisição originária, ou seja, não corre o prazo do uso capião, enquanto não cessar essa violência ou essa clandestinidade. Ou seja, o indivíduo, ele quis dizer o quê? Esse indivíduo tem a mera apreensão física do bem. Não começa a contar o prazo de posse para gerar uso capião. Essa foi a alegação da manifestação do indivíduo C em contraponto ao pedido contraposto do indivíduo A. Tá? E aí o que o STJ diz? O STJ diz que essa proibição ela não é uma regra estanque, ela não é uma regra hermética. E analisou o caso concreto. Ele disse o seguinte: nesse caso, o bem foi transferido para o indivíduo A, que no caso era um terceiro de boa fé. Quando ele adquiriu do indivíduo B o caminhão, ele não sabia que era furtado, ou seja, ele estava de boa fé. Então, requisito 1, o terceiro estava de boa fé. Requisito 2, ele prosseguiu com o exercício ostensivo da posse do bem perante a sociedade, ou seja, ele usou esse caminhão dia, de noite, de madrugada, durante 20 anos. Durante 20 anos ele usou esse caminhão. E requisito 3, houve o transcurso do prazo legal. Ou seja, ele ficou 20 anos e o prazo do capião extraordinário do bem móvel é 5, como vocês viram. Ele usou por 20 anos, ou seja, ele cumpriu 3 requisitos nesse caso concreto que levam a crer que ele fez jus ao uso capião, portanto, o indivíduo A tem direito ao uso capião desse bem. Compreenderam? Agora, o que o STJ diz com relação à pergunta: é possível uso capião de bem móvel objeto de furto? Ele respondeu: depende. Nesse caso que nós estamos analisando agora, é possível. Por quê? O indivíduo estava de boa fé, ele teve o exercício ostensivo da posse do bem e houve o transcurso do prazo legal. Por que eu estou dizendo isso? Porque é um julgado de 2002 do STJ dizendo que não é possível uso capião de automóvel furtado. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Ambos os julgados são da terceira turma. Então, se cair na sua prova um caso similar a esse, você responde: é possível. Agora, se cai um caso fora desse contexto, via de regra, não é possível. Por quê? Vício da clandestinidade. Só começa a correr o prazo quando cessa o vício da clandestinidade. Certo? Compreenderam? Senta o dedo no like aí então. Se não está inscrito no canal, se inscreve. Ativa o sininho para receber as notificações dos outros vídeos. Se esse conteúdo gerou algum valor para você, algum aprendizado, compartilha com os amigos. Forte abraço. Fui!